Bom, pessoal, tudo bem? Então, eu já venho há tempos, né, gravando vários vídeos, contando várias histórias, registrando histórias de vida, né, vivências e experiências. E vem contando, porque assim, eu sempre falo, eu não sei por quanto tempo a gente vai estar por aqui. E eu acho que as coisas que a gente faz, elas têm que ser registradas. Que fiquem pra gente, que fiquem pros filhos, que fiquem pra quem quiser ver. Porque é registro, porque é história, porque de repente, quem sabe, isso não ajuda alguém que esteja passando pela mesma situação. Ou que inspire pessoas a, se estiverem passando por isso, vejam uma solução, busquem algum caminho, consigam vislumbrar algum caminho através de histórias. Estou fazendo isso porque, assim, eu, muitas vezes, quando assisto filme, às vezes numa cena eu falo, caramba, é isso. Então, assim, às vezes um filme é um insight para mim, um livro é um insight. Então, quem sabe, num desses vídeos não ajuda vocês também a ter a terem alguns insights para que possam seguir a caminhada de vocês. Bom, e aí vocês, muitas pessoas já sabem da história do meu pai, né? Meu pai era chinês, teve na Guerra da Coreia, e eu vou contar a história dele daqui a pouco. E aí o que acontece? Essa história dele, o primeiro momento de vida dele, da hora que ele nasce até ele chegar aqui no Brasil, ele está registrado num livro. Um irmão meu escreveu um livro, né, que se chama O Chinês dos Olhos Azuis, onde conta a história da saga do meu pai até o meu nascimento. E eu havia me comprometido a continuar a história a partir do Brasil, né, a partir do meu nascimento até meu pai falecer. Como foi a nossa vida aqui no Brasil, como foi, o que ele passou aqui, como ele conseguiu se superar, né, e vencer as barreiras da língua, de tudo que ele viveu, tudo que ele vivenciou, todas as dificuldades que ele teve. Então, eu vou começar a escrever esse livro e vou contar agora para vocês brevemente a história, para que, se vocês ficarem aguçados, queiram depois saber o restante da história, que vai estar no livro, na segunda parte do livro. A primeira parte já tem um livro publicado, ele se esgotou, não sei se vai ter nova tiragem, mas a história já está registrada, né? Então, o que acontece? Meu pai é chinês mesmo, importado. Ele nasceu em Chongqing, Hongcheng, em Chengdu, na China, exatamente por onde passou a marcha do comunismo, né? E o meu avô, ele era do partido da situação na época. Ele era político, ele tinha terras, ele era latifundiário, ele era político e ele era um dos, eu não lembro qual era o cargo, mas ele era como se fosse algum político, algum que tinha um cargo de confiança do governo de Chiang Kai-shek. Quando começou a Revolução Cultural na China, o que eles ventilavam lá era, nossa, vai ser todo mundo igual, não vai ter mais fome, não vai ter mais pobreza, todo mundo vai ter casa. E meu pai ficou encantado com toda essa ideologia, com toda essa filosofia do que iria acontecer de tão bom, e começou a namorar com o comunismo, sendo que o pai dele, meu avô, era do partido contra o comunismo. E meu pai continuou teimando, né, e defendendo as ideias do comunismo. Meu avô já muito irritado com meu pai, porque meu pai, morando na casa dele, esse chinês é muito rigoroso, os filhos têm que respeitar os pais. Aqui não é como aqui que você pode, não era assim, né? Você pode ter sua ideologia, tem conflito com os pais lá, não, lá é lei, é assim, acabou. E aí o que aconteceu? Meu pai ficou defendendo o comunismo, até que o comunismo, criaram na China o Dia do Comunismo. A China ainda não tinha passado pela Revolução Cultural, estava naquela migração, naquele momento lá. E aí meu pai, tinha o Dia do Comunismo, e os chineses, eles botam, vai aparecer aqui no vídeo, vocês vão ver, nas portas das casas da China tem umas faixas, né, vermelhas com letras douradas, desejando feliz ano novo, fazendo aquelas coisas. E meu pai vai e faz essas faixas, escrevendo e fazendo apologia ao comunismo e desejando feliz dia do comunismo. Obviamente, meu avô chega em casa, vê aquilo, fica irritadíssimo com essa situação, vai lá, arranca aquelas faixas, dá uma surra no meu pai e bota meu pai para fora de casa, com 16 anos. O que meu pai faz? Se alista no exército de Mao Tse-tung. Foi para lá. Eu vou me alistar no exército dessa ideologia que eu acredito, e foi para lá. E aí seguiu
lá no exército, sumiu, não soube mais dos pais. E ele se alista lá e começa a servir lá no exército, a estudar, né, para crescer militarmente. Até que lá no exército vem a Guerra da Coreia, e aí a campanha era, a China defendeu a Coreia do Norte, né, até porque era divisa, né, e os americanos invadiram, né, e ficaram do lado da Coreia do Sul, hoje Coreia do Sul. E aí meu pai, ele dizia que a campanha de guerra era o seguinte, o slogan: se a casa do seu vizinho estiver pegando fogo, o que vocês vão fazer? Aí disse que todos eles iam apagar e foram para a guerra. Então meu pai foi para a Guerra da Coreia. Chegando lá na guerra, eles estão lá lutando, não sei o que, ele estava com a tropa dele lá. Um dos soldados, tudo menino, né? Um dos soldados tá correndo, pisa num campo minado, esse campo explode, óbvio que ele é destroçado, e os soldados que estavam em volta também são atingidos. E nesse atingidos, meu pai foi atingido com um estilhaço de granada que pegou aqui no lado esquerdo dele. Ele ficou desacordado, e aí quando ele acorda, ele se vê prisioneiro de guerra dos americanos. Então, a primeira coisa que fizeram, ele perguntou onde ele estava em chinês, não responderam. Ele perguntou em inglês, que ele viu uns caras brancos, achou que eram americanos, viu a bandeira dos Estados Unidos, perguntou em inglês, responderam. Então, o que fizeram? Torturaram ele pra caramba, e tatuaram o corpo dele, a bandeira do peito dele, uma bandeira da China nacionalista, né? E nos braços, dizeres em chinês, ideogramas chineses, falando contra o comunismo. E aí o que aconteceu? Tatuaram ele todo, dizia ele que foi feito a sangue frio, né? Com aquela ferro quente, que ele ficou empolado meses, né? E depois ficou aquela tatuagem registrada. E aí o que acontece? Ele foi torturado, mas por ele falar inglês, ele era um preso necessário, ele era um prisioneiro necessário, era útil, porque era ele quem fazia comunicação com os outros soldados. Então ele teve uma certa regalia, apesar de tudo, ele teve uma certa regalia, porque ele ficou como intérprete. Quando acabou a guerra, eles foram para a China, foram para a Índia, moraram uns 3 anos lá na Índia, até que o Alto Comissariado da ONU, meu pai conta que escreveu uma carta, eu não sei bem isso, porque meu pai já não está mais vivo, e quando a gente era novo perguntava, eu não tinha tanto interesse na história. Quando começou a ter, meu pai já estava bem velhinho e já faleceu, a gente não pegou o resto. Mas ele conta que ele escreveu uma carta para o Alto Comissariado da ONU pedindo para sair da Índia. E aí ele teve uma reunião, ele e todos os prisioneiros de guerra tiveram uma reunião, e aí abriram um mapa das Américas, né, para que eles pudessem escolher o país que eles queriam ir. E aí meu pai apontou o dedo para o Brasil. Então o meu pai e mais 2 amigos de guerra, que eles chamavam de Patrício, vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Um outro chinês foi para a Argentina e um outro foi para os Estados Unidos, né? E aí meu pai apontou o dedo para o Brasil, e aí ele veio para o Brasil com mais 2 chineses. Quando a gente era criança, a gente perguntava: mas pai, por que você foi escolher o Brasil? Aí meu pai dizia que quando ele era menino lá na China, ele estudava história, estudava geografia, e se falava de Brasil, lá naquela época. E falavam que o Brasil era uma terra em que se plantando tudo dava, que era um lugar muito próspero. Então ele falou: cara, eu vou para esse lugar. E aí veio. Só que quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio como imigrante, ele não falava um A em português, a única língua que ele conhecia era o chinês e o inglês. Então eles ficaram morando por 1 ano na Ilha das Flores, ali em Niterói. Quando você vai pegar a região dos lagos, tem uma Ilha das Flores, eu estive lá, tem o museu, tem as fotos, eu estive lá onde ele ficou morando. Eles moraram lá por 1 ano porque eles foram observados, né? O governo observava o comportamento dele para ver se eles poderiam ser inseridos na sociedade ou não. Lá também ficaram, eu achava na época que eram só chineses, não. Todo imigrante que vinha para o Brasil ficava morando lá por um tempo, para que se preparasse a documentação, para que eles soubessem falar um pouco do idioma português e também para ser observado, né? E aí meu pai ficou morando por lá, e o que ele fez? Ele sabia o seguinte: ele era militar. Quando ele saísse dali, daquele lugar, e fosse viver no Brasil, ele não seria nada, porque ele não seria mais militar, ele não era nem... Ele era chinês, não teria nem como se alistar. Além disso, ainda tinha a deficiência por conta do acidente na guerra. Então, o que ele fez? Como ele sabia inglês, ele começou a fazer um curso por correspondência. Na época existiam as revistas, nas revistas existia
um curso chamado Instituto Universal, onde você fazia curso por correspondência e aprendia, mandavam livros e se ia estudando, era um autodidatismo, ele ia estudando, então ele aprendeu eletrônica e eletricidade através da correspondência, do curso de correspondência. Quando ele sai da Ilha das Flores, ele vai, a Ilha das Flores é no Rio, e ele ficou no Rio de Janeiro. Então ele começou a procurar emprego em lugares que precisavam de eletricista, né, de eletrotécnico, de eletricista. E aí ele bate lá na Standard Elétrica, onde hoje é o Shopping Carioca. E ele bate na porta da Standard Elétrica e consegue emprego lá. Então ele começa a morar lá em Vila Cosmos, naquela região dali, e trabalhava na Standard Elétrica. Passado um tempo, ele fez esse curso de eletrotécnico, um outro chinês que veio com ele também fez, e esse terceiro chinês que veio com ele não quis fazer isso. Só que esse terceiro chinês ainda tinha contato com a família na China. Então ele passou a ser aquele chinês importador, aquele chinês que batia de porta em porta e vendendo, tipo um mascate, vendendo coisas da China. Tá, depois eu conto o resto da história, isso vai estar lá no livro, né? E aí o que acontece? Ele mora um tempo em Vila Cosmos e aí ele sai dali e vai morar em Ramos, numa pensão. E um dia ele tá lá na pensão, ele não falava uma palavra em português, nada. Para ele conseguir um emprego na Standard Elétrica, ele foi com dicionário inglês-português. Então ele traduzia do inglês para o português, montava as frases e se comunicava. Ele aprendeu a falar português assim, através de tradução, sempre com o dicionário debaixo do braço, tentando fazer traduções. Aí um dia ele tá lá na pensão, morando lá na pensão, todo triste, cabisbaixo, a dona da pensão fala para ele: japonês! Primeiro que ele odiava ser chamado de japonês, mas todo mundo chamava ele de japonês. Japonês, o que você tem? Aí ele falou: tá triste, hã? Daí a dona da pessoa falou: mas tá triste por quê? Aí ele falou: eu quero casa. Casa que era casar, né? Porque a sílaba tônica deles é diferente da nossa. Eu quero casar. Aí a dona da pensão fala assim: olha, eu tenho uma sobrinha, eu sou de Santa Catarina, eu tenho uma sobrinha que é órfã, não tem onde morar, e ela também tá, acho que ela também tá querendo casar, tá precisando casar. Você não quer casar com ela? Meu pai: quero. Aí essa tia da minha mãe, dona da pensão, dá o endereço da minha mãe, meu pai manda uma carta para Florianópolis, na casa onde minha mãe morava, minha mãe recebe a carta, começa a se corresponder com meu pai por carta. 6 meses depois, meu pai vai a Florianópolis, fica noivo dela, e 6 meses depois eles se casam. Então, ele chegou no Brasil sem falar absolutamente uma única palavra em português. E aí, diante dessa situação toda, diante de todo o estudo, ele foi se desenvolvendo aqui no Brasil, foi crescendo profissionalmente e foi constituindo família. Então, eu vou parar por enquanto por aqui, para não ficar dando mais spoilers, que vão vir outros vídeos dando continuidade à história da saga do Seu Liao. Né? Então, por hoje a gente para. Se vocês gostaram, se vocês ficaram curiosos em querer saber se ele encontra a família, se ele não encontra, o que aconteceu com ele, fiquem ligados, curtam, compartilhem, se puderem, comentem. Isso vai ajudar muito, assim, a curiosidade de vocês. De repente surge uma pergunta que eu nem me lembro, mas eu vou buscar a informação, ou de repente eu tenho e não coloquei aqui porque eu achei que talvez fosse irrelevante. Mas curtam, compartilham, porque vão vir mais vídeos contando as histórias, e em breve eu já estou sentada ali, focada, quase não tem nada para fazer, mas estou lá escrevendo a história, a continuação da história, a partir do meu nascimento até o dia que os meus pais se vão. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha aguçado a curiosidade de vocês, e aí siga aí que vocês vão gostar mais ainda do que continua acontecendo. Valeu, ó! Até a próxima!